Aqui toda a nossa audiência e a gente vai seguir falando sobre os projetos, né, que vão ser votados e que estão sendo votados no Congresso. Por exemplo, a discussão sobre os projetos, sobre o plano fiscal, né, o ajuste fiscal que foi enviado pelo governo e muito mais. Lembrando que estamos também na Samsung TV Plus, além da Claro TV, a Samsung TV Plus com a programação completa do canal UOL. Vamos em frente, então, falar sobre a discussão dos projetos restantes do pacote fiscal no governo. A intenção era encerrar a votação em todos os itens ontem, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou a discussão para hoje por falta de votos. O projeto mais polêmico do pacote é o que estabelece critérios mais rígidos de acessos aos programas sociais do governo. Ontem, o adiamento da votação foi visto como desfecho de uma sequência de erros de estratégia, mas o líder do governo na casa, que é o deputado Zé Guimarães, ele disse que as votações serão concluídas hoje e que os parlamentares têm um dia todo para apreciação dos projetos que faltam. O José Guimarães também apresentou ontem uma emenda que impede os cortes nas emendas parlamentares. Ele pediu de última hora a conclusão e a inclusão desse item, né, no projeto do governo que prevê que o bloqueio de até 15% das emendas só vai valer para as verbas não impositivas. O Palácio também negocia com o Congresso a liberação de emendas extras para os deputados e senadores que votarem a favor do pacote de contenção de gastos do governo. Essa emenda pré-datada seria até de 5 bilhões de reais para cada deputado e cerca de 12 milhões por senador. A liberação ocorreria a partir de fevereiro, por isso o acordo está sendo chamado de Peru de Carnaval. Quer dizer, é comprado em dezembro, mas chega em fevereiro. O Reinaldo, eles querem cortes de gastos, pelo que eu estou entendendo, mas eles só aprovam se tiver emenda, é isso? É isso, é isso. Eu quero falar disso já, mas você me permite, Diego, Fica à falar um vontade. pouquinho, o presidente do Banco Central, né, Vamos. dizendo que cumpriu a sua tarefa, que cumpriu e está tudo certo, enfim, que ele fez, é claro que faz um balanço positivo da sua própria gestão. E eu disse que não existe emprego mais seguro do que esse, né, porque o Banco Central é autônomo. Eu só faço um reparo, ainda que o Campos Neto tenha sido considerado o banqueiro central mais competente do mundo num determinado ranking aí, né? Eu só não me conformei a cada vez que Roberto Campos Neto participou de seminários privados com entes do mercado e falou mal da política fiscal do governo e pôs em dúvida se o governo atingiria suas metas fiscais, né? Aí sim, presidente de Banco Central não é autônomo para isso, porque nessa hora ele se comporta um pouco como donos do mundo. Aliás, a autonomia já lhes confere esse papel, né? O Lula e o Trump temos problemas com a forma como se entende a autonomia de Banco Central. Veja você, hein? Quem diria esse alinhamento, né? Todo mundo sabe quem é o Trump, quase todo mundo sabe quem é o Lula e ninguém quase sabe quem é Reinaldo Azevedo. E daí, às vezes, a gente tem essas posições, né? Então, esse negócio de eu posso falar o que eu quero, mas ninguém pode me criticar, né? Aí é inaceitável. Porque parte da especulação também, há colunistas afirmando isso, seria porque o Lula criticou o Banco Central, porque o Banco Central elevou juros. Mas por que um presidente eleito não pode fazer uma crítica ao Banco Central, que, aliás, é indicado pelo presidente, aprovado pelo Senado, mas eleito pelo povo diretamente? Não é. Pode, ele é autônomo, isso é irrelevante. Por um acaso, isso é uma tentativa de silenciar o debate. Por um acaso, Diego, alguém fala: ah, não, o Lula criticou o Banco Central, vou comprar dólar. Ah, tenha santa paciência. Deveria haver um limite para o ridículo, mas não há, né? É. E agora, desculpa o desabafo, Não, mas quero está voltar. certo. E a gente estava aqui falando no intervalo, e ele próprio falou, né, agora na despedida dele, que não cabe ao presidente do Banco Central fazer avaliação do momento fiscal do governo. Mas ele só fala isso agora, né, em dezembro. Fala isso agora, ele fez isso o tempo inteiro. Ele fez isso o tempo inteiro, mais de uma vez. Mas, aliás, ele contribuiu em muitos momentos para mexer com o mercado, com declarações.
Porque à medida que você recebe, diz assim, e fica falando, olha, a economia está indo aí, tá, advertências públicas, banqueiro central deveria falar na ata. Entende? Se é para tranquilizar, faz a ata e diz a ata é essa aqui e acabou. Não tem que ficar fazendo papinho. Até porque a gente não encontra presidente de Banco Central reunido com sindicalista, a gente não encontra presidente de Banco Central reunido com trabalhadores de qualquer natureza. Aí fala assim: o seu Zé e a Dona Maria também são mercado. Por um acaso, o seu Zé e a Dona Maria se encontram com o presidente do Banco Central? Você já viu? Você conhece esse encontro? Alguém viu? Ou vamos ter uma reunião de seu Zés e Donas Marias com o Banco Central, porque eles também são mercado. Tem? Não tem. Então vamos parar com essa piada, com essa coisinha, né? Ai, não, porque. Não, não tem. Agora vamos falar um pouco do pacote, Bora. que você me perguntou. Bom, os patriotas atuando, né? Porque no texto original do governo, em havendo frustração de receita, havendo a despesa fora da expectativa, não sei o quê, as emendas dos senhores parlamentares poderiam ter 15% do seu valor bloqueado, né? Todas as emendas. Tio Rei, que valor é essa emenda? 50,5 bilhões de reais. 50,5 bilhões de reais, 50 bilhões e 500 milhões na mão desses patriotas. Fonte hoje de escândalos absolutamente pavorosos. Pavorosos. Alguns grupos influentes do Congresso estão se transformando em empresas bilionárias, roubando dinheiro público. Há quadrilhas operando dentro do Congresso com as emendas. E aí aconteceu o quê? Isso não ia passar. Aí o Zé Guimarães, líder do PT, bom, dos males o menor, entre tudo perdido e um pouco, fez lá um arranjo, fez uma emenda aglutinativa. Depois vejam o que é uma emenda aglutinativa, porque não dá para explicar todinho, mas a gente vai explicando sempre na medida do possível. E aí, então, ficou assim, saiba que acompanha. Emenda individual, a execução é obrigatória. O governo não pode dizer não. Emenda de bancada, execução obrigatória. O governo não pode dizer não. As emendas de comissão não são obrigatórias. Aí sim se pode negociar e tal. Acontece, meus queridos, que dos 50,5 bilhões, só 11,5 bilhões não são obrigatórios, são emendas de comissão. E, portanto, da parte deles, poderá ser retido, se necessário, poderão ser retidos 15% das emendas não obrigatórias. 15% de 11,5 bilhões dá coisa de 1 bilhão e 750 milhões. Por aí, depois eu não fiz a conta, fiz a cabeça, mas acho que é isso. Então é isso da parte deles, não é? A PEC dos super salários, bom, também estão inventando uma patranha ali para tentar minimizar a situação, para tentar acochambrar a situação, e algumas áreas do funcionalismo, alguns nichos que recebem muito acima disso, acabariam encontrando situações excepcionais nas quais poderiam se livrar. E pronto. E aí nós temos o valoroso Congresso, né, esses setores, que, chantageiam o governo, diz ou libera emenda, ou nós não vamos aprovar nem esse pacote. Então, olha, o dólar passando pelo estresse que está em razão da especulação, né? Sim, é especulação. Eu quero que chame Jurandir. Tá bom, chama de Jurandir, mas é especulação. O dólar sob especulação, a moeda brasileira sob especulação, na verdade, essa pressão que está aí, danada, né? Que levou o Banco Central a dar essa porrada nos juros, porque, não, eu dei porrada no juro porque a inflação está acima da meta, mas é claro que esse estresse com o dólar ajudou no 1% e ajudou a anunciar mais 2 jornadas de 1%, inocentemente o Banco Central achando que assim o dólar ia cair, e não caiu, subiu, porque falaram, opa, então a situação vai ser pior do que se imagina, né? Tem erro de operação do Banco Central, mas desculpa, gente, por falar isso, tá? Porque em entrevista em Banco Central, inclusive, a gente não deve falar essas coisas para não deixar magoados os diretores, né?
De preferência, eles se tratam até por apelidos, porque estamos, afinal de contas, entre íntimos. É assim que as coisas estão. Então, nesse momento de especulação, né, o Congresso falou o quê? Olha, eu vou aprovar isso aí se você liberar todas as emendas para mim. Aí se descobre, no meio disso, um cambalacho feito pelo seu Arthur Lira, né, que empacota as emendas e libera tudo de uma vez, o que, aliás, desrespeita a decisão do Supremo sobre emendas, né, porque as emendas estão lá sem nome, de novo. Né? Aliás, o PSOL entrou de novo com uma ação no Supremo. Né? Então, se exige a liberação dessas emendas, mesmo para aprovar esse pacote magro. E aí, alguns descobrem, alguns, mas poucos, que não é o Lula que decide o pacote de gasto, que não é o Lula que decide o orçamento. Quem faz isso é o Congresso. O Congresso mandou a lei de diretrizes orçamentárias e mandou lá, proibindo contingenciar emenda de parlamentar. De novo. Então, esse pacote, porque eu li um artigo e tenho lido que o Lula é o responsável, o Lula tem de vir e dar uma palavra para esse dólar cair. Qual palavra? Qual palavra? Tem que dizer. O que é que ele vai falar? Tchau. É a palavra. Sim. Opa, eu quero dizer o seguinte, companheiro Diego, eu gostei muito da experiência até aqui, mas eu já estou com essa idade aqui, tem problema, então eu vou sair. Obrigado, brasileiro. O Alckmin fica aí, meu amigo Alckmin. Por Que, aí. obviamente, não concorda com isso, o Alckmin não tem nada com isso, o Alckmin não é um conspirador, muito pelo contrário. Né? Mas é claro que muita gente o vê como uma garantia de que, se ele assumisse a presidência, não haveria loucura, não haveria maluquice. Não haveria, como não há com Lula. O que está aí não é loucura, não é maluquice. Eu não considero maluquice um país crescer 4,6%. Eu não considero maluquice um país ter a menor taxa de desemprego da série histórica. Eu não considero maluquice o salário, a valorização do ganho real do salário. Não considero isso uma maluquice. Eu considero que isso, inclusive, deveria ser uma obrigação dos governos. Ah, mas os governos devem fazer isso em conexão com a capacidade da economia. É por isso que nós temos mecanismos de regulação. O que eu me oponho é a histeria. Eu me oponho à maluquice. O Brasil está à beira do abismo, está tudo acabado. Olha aí, olha o caos, olha o que o Lula fez, olha que não sei o que lá. Ela é de novo, de 1 a 2, e vai ser um desastre. Né? E se fala da inflação como se estivesse completamente fora de qualquer controle. Isso tudo é mentira. Pura e simplesmente assim. Né? Então, aí, quando a coisa chega no Congresso, a gente vê que as coisas não passam com facilidade por lá. Mesmo, veja só, a regra do salário, né, que não vai obedecer, então, à inflação, mais o crescimento, como tinha, né? A regra do salário agora, o crescimento real do salário mínimo vai ser submetido ao arcabouço fiscal. Né? Vai ser um reajuste menor do que seria pela regra anterior. Isso vai passar. Né? Mas o benefício de prestação continuada, mesmo o ajuste do benefício de prestação continuada, está passando por um relaxamento ali. Porque os senhores parlamentares começaram a receber pressão. Né? Então, eu fico pensando, qualquer que fosse, essa palavra do Lula, então, e você pegou muito bem na mosca, né? Não sendo tchau, que seria o ideal para eles, tchau. Ou então o anúncio de que a 26 estou fora, vou ver aí e tal. Teria que ser o quê? O Lula vir e falar: quero que o Congresso elimine o reajuste real dos aposentados.
quero que o Congresso elimine o reajuste real do salário mínimo, quero cortar os ganhos de saúde e educação, os ganhos, a verba de saúde e educação, agora deixa de ter vinculação com a Receita e se submete ao arcabouço. É uma possibilidade, mas por que que o Congresso não faz isso? Uma pergunta que nenhum desses mercadistas de Zerda responde. Por que que o Congresso não faz? E pode fazer? Apresenta uma proposta. Ora, bolas. Tem maioria? Não tem maioria? Se precisar? Tem. Então apresenta uma proposta, o Lira vai lá, junta a turma dele e é isso aqui. E pronto, e resolve. Não, mas eles querem, de algum modo, essa marca de um presidente que não se elegeu com essa pauta. E veja, eles têm todo o direito de buscar o presidente com essa pauta. Porque o que se quer, na verdade, esse 2026 que começou já, para quem é o Belo Antônio, né, do personagem de um clássico do cinema, o Belo Antônio ele era muito bonito, mas ele, se é que você me entende, Diego, ele não does it work. Ah, Não é? Não. funcionava. Aham. Não, É. não ia. É. Entendi. Então, assim, ele era bonitão, tal, Marcello Mastroianni, mas ele não, né? Era só um Belo Antônio ali, né? Virou metáfora de coisa que não funciona. Querem um Belo Antônio daqueles que mandam no jogo econômico? Arrume, então, mas só que esse Belo Antônio teria que, na campanha eleitoral, dizer o seguinte: votem em mim, eu vou cortar, eu vou acabar com o reajuste real da aposentadoria. Vote em mim. Comigo, o salário mínimo não vai ter reajuste real. Vote em mim. Eu vou cortar verba de saúde. Eu vou cortar verba de educação. Vai ter esse cara. Eu não voto nele. Mas se isso é um desejo nacional, segundo alguns patriotas, esse cara tem que falar. Agora, o que eu vejo é que alguns exigem, querem que o Lula fale isso. Hã? Não, ele não vai falar isso. E aí, surpreendentemente, alguns, pelo menos, descobriram que não é o Lula que decide. Né? Essa coisa, é o Lula, Lula, não é o Lula. É o Congresso. Ah, nós temos nosso intervalinho. Vamos lá então para ele. E na volta, o Galípolo falou também. Aliás, a manchete principal do UOL, o Galípolo é o diretor de política, né, monetária do Banco Central, que vai assumir o Banco Central logo depois da virada do ano. Coloca aí o pessoal, pluga aí o nosso site. Tá ali, ó. Galípolo diz que não há bala de prata e que Lula sabe de problemas fiscais. A gente traz a fala do futuro presidente do Banco Central logo depois do intervalo. Continue conosco. Até já. Bom, já fomos, Reinaldo, enquanto isso, tem muita gente participando aqui no nosso chat. Isso é um assunto que tem gerado interesse, repercussão aqui da nossa audiência no YouTube. Deixa eu ver. Delma, o mercado não trabalha, ele sempre falou isso. Como é que é? O não trabalha para o mercado, ele sempre falou isso. Quem mais? Tem muita gente aqui falando xingamentos que eu não posso falar. A Maria Cecília, mercado gosta de ferrar o Paulo Jegues, não entendi o que ele quis falar com isso. Bom, mas as opiniões, é claro, estão divididas e aí vai muito para o campo da política, né, Reinaldo? Quem apoia o governo tem um viés mais de esquerda, critica o mercado financeiro, né, e aí, né, não o mercado como um todo, mas os agentes do mercado, e quem é mais bolsonarista tá falando, é isso, é o Lula, tá acabando com o Brasil, a economia tá quebrada, vocês estão tentando esconder que tá tudo errado. Até o Maílson da Nóbrega falou aqui com o UOL, né? E aí ele disse algo nesse sentido, que o mercado acordou para a situação econômica do país. Não, e eu acordei para o Maílson da Nóbrega desde quando ele era ministro no governo Sarney. Mas eu também, enfim, ele deu entrevista aqui, eu não estou presente na entrevista, eu não vou ficar xoxando o que ele disse. Agora, quanto a essa gente, enfim,
Todos são bem-vindos à casa do Senhor, né? A casa nem é minha, mas todos são bem-vindos ao programa do Titio. Agora, eu acho, assim, uma prova suprema de masoquismo, né? Achar que eu sou um idiota e ficar vendo e ficar xingando. Mas, se eu desperto essas paixões, né? Eu até fico feliz, né? Eu apenas recomendo a esses, leiam um pouco de Spinoza, queridos. Descubram os afetos de alegria. Não se percam nos afetos de tristeza. Viu? E aí, Maravilhoso. então, amem o titio. É mais gostoso do que odiar, acreditem. E com esse recado a gente voltou do intervalo. Amem o titio, que é o recado que Reinaldo Azevedo deixa para todos. Aliás, o ódio engaja, viu, Reinaldo? Já Também. tá rindo aqui, vai. Fica aí, fica. E é isso aí. E é isso. Obrigado pela audiência, é o mais importante de tudo. Aliás, obrigado pela audiência em Fica todas as aí. telas. Em todas Fica as aí. A telas. chance de a gente ter um embate. Para de xingar só, fica feliz, relaxa. É, ó, o Gabriel Galim